O Coral Castle, localizado em Homestead, Flórida, é um lugar repleto de mistério e maravilhas. Uma imponente estrutura de pedra construída com mais de 1.100 toneladas de coral sólido, erguida por um único homem, Edward Leeds Cowling, durante as primeiras décadas do século XX. Edward alegava conhecer os segredos de como as pirâmides e o Stonehenge foram construídos. Sua história é envolta em segredos e perguntas sem respostas, mas a grandiosidade do que ele construiu é inegável. O enigmático Coral Castle, a brilhante obra de Edward Leeds Cowling. Edward Leeds Cowling, um imigrante letão, chegou nos Estados Unidos no início de 1900. Dizem que ele se inspirou a criar o Coral Castle após ser abandonado por sua noiva Agnes, que cancelou o casamento na véspera do grande dia. Movido por essa decepção amorosa, Leeds Cowling dedicou-se incansavelmente à construção de uma obra de arte que, acredita-se, simbolizaria seu amor perdido. Após uma breve emissão pelos Estados Unidos, Ed optou por se estabelecer na Flórida devido ao clima quente e ensolarado. Ele havia sido internado com uma forma grave e incurável de tuberculose na década de 1920. Os médicos previram que ele teria no máximo 6 meses de vida. Mas, surpreendentemente, ele conseguiu viver até 1951. Durante esse período, Edward costumava passar algum tempo em um sofá de sol que ele esculpiu confortavelmente em pedra, em um formato arqueado de coral, permitindo-lhe girar e obter sempre o melhor ângulo do sol. Dizem que ele mencionou utilizar magnetismo, além da energia solar, para auxiliar em seu processo de cura. Sem ajuda, e com poucas ferramentas, Edward Leeds Cowling, que tinha pouco mais de 1,5 metro de altura e apenas 45 quilos, trabalhou sozinho na construção do Coral Castle por mais de 28 anos. Ele esculpiu e transportou gigantescas pedras, pesando várias toneladas cada uma, utilizando técnicas desconhecidas até hoje. O processo de construção ocorreu principalmente à noite e em segredo, aumentando ainda mais o mistério em torno de sua criação. As pedras são fixadas sem argamassa. Elas são colocadas uma em cima da outra, usando seu peso para mantê-las juntas. O detalhe do trabalho artesanal é tão fino e as pedras são conectadas com tanta precisão que nenhuma luz passa pelas juntas. As altas pedras verticais de aproximadamente 2,40 metros de altura que compõem o perímetro do muro têm altura uniforme. Mesmo com o passar das décadas, as pedras não se moveram. Uma das peças mais notáveis do Coral Castle é o Rock Gate, uma famosa estrutura do castelo, documentada nos programas de televisão In Search of and That's Incredible. A estrutura é uma porta de 9 toneladas que gira facilmente sobre um eixo, apesar de seu tamanho massivo. O portão é esculpido de modo a caber dentro da murada com diferença de 1/4 de polegada das paredes. Era bem balanceado, supostamente para que uma criança pudesse abri-lo com o toque de um dedo. O mistério do eixo perfeitamente equilibrado do portão e a facilidade com que ele girava durou décadas, até parar de funcionar em 1986. Para removê-lo, 6 homens e um guindaste de 45 toneladas foram usados. Uma vez que o portão foi removido, os engenheiros descobriram como Leeds Cowling o centralizou e equilibrou. Ele havia perfurado um buraco de cima para baixo e inserido uma haste de metal. A pedra repousava sobre um velho rolamento de caminhão. Foi a ferrugem desse rolamento que resultou na falha de rotação do portão. Completo com novos rolamentos e eixo, foi recolocado em 23 de julho de 1986. Ele falhou em 2005 e foi novamente reparado. No entanto, ele não gira com a mesma facilidade de antes. Outra escultura intrigante é o telescópio Polaris, é assim chamado porque foi talhado para sempre apontar para Polaris, a estrela do norte. Além disso, a mesa de pedra, com 8 toneladas, e a cadeira de balanço, com 3 toneladas, e um relógio solar, também são destaque entre as muitas outras estruturas impressionantes. Originalmente, Leeds Cowling começou a construir o Coral Castle em um local diferente na Flórida, perto da cidade de Florida City, por volta de 1923. Mas quando ouviu falar de uma subdivisão sendo construída perto dele, decidiu se mudar para Homestead. E, em 1936,
comprou 10 acres de terra por lá. Edward passou os próximos 3 anos movendo as estruturas de Coral Castle, que ele já tinha começado a construir de Florida City para Homestead, numa distância de 16 quilômetros. Para a façanha, ele contou com o auxílio de um caminhão. Porém, esse caminhão estacionava todos os dias e o motorista tinha ordens de sair. Durante a noite, ele carregava sozinho os pesados blocos de rocha sobre o caminhão, que na manhã seguinte levava então para o novo local. Novamente, o caminhão era estacionado em Homestead e o motorista, mais uma vez, tinha de ir embora. E durante a noite, Edward, sozinho de novo, descarregava o veículo. Muitas pessoas viram as esculturas de corais sendo movidas ao longo da Dixie Highway, mas ninguém realmente viu Edward carregando ou descarregando o caminhão. E assim fez durante 3 anos, até conseguir transportar tudo. Leeds Cowling deixou um legado intrigante na forma de seu livro, Magnetic Current, publicado em 1945. O livreto investiga suas teorias sobre magnetismo e eletricidade, revelando sua perspectiva única sobre o funcionamento interno do universo. Escrito em estilo enigmático e repleto de diagramas e símbolos, o livro cativou leitores e pesquisadores, inspirando várias interpretações e investigações sobre seus significados ocultos. No local da construção, destaca-se um misterioso tripé de madeira quase do tamanho de um poste telefônico, com correntes de 5 toneladas e uma talha de corrente de 10 toneladas. Ele a utilizava para levantar pedras mais altas que o próprio tripé e ainda mais pesadas do que as correntes poderiam suportar. No topo do simples tripé havia uma caixa preta, que alguns acreditam ser a chave do mistério. Tal como acontece com muitos aspectos da vida e obra de Edward Leeds Cowling, os métodos precisos que ele empregou para mover o Coral Castle permaneceram um assunto de especulação e fascínio. Leeds Cowling nunca revelou publicamente como ele conseguiu erguer o Coral Castle sozinho. Quando questionado, ele simplesmente respondia: "Não é difícil se você sabe como." Testemunhas relataram ter visto Leeds Cowling movendo as pedras usando técnicas que pareciam desafiar a física convencional. Alguns afirmaram que ele usou um sistema de contrapesos e alavancas, enquanto outros sugeriram que ele utilizou o poder do magnetismo para levantar e mover as pedras. Alguns adolescentes afirmaram ter testemunhado seu trabalho, relatando que ele havia feito blocos de coral se moverem como balões de hidrogênio. A única ferramenta avançada que Leeds Cowling disse que havia usado foi um suporte de movimento perpétuo. Segundo dizem, a mãe de Edward visitou um psíquico em Riga, Letônia, que lhe revelou que ele havia vivido anteriormente com uma garota na mítica Atlântida. Desde seu nascimento, Edward passou a ter sonhos e visões desse lugar, trazendo de volta antigos segredos dessa lendária civilização perdida. A história oculta conta que Edward teve diversas visões da Atlântida, onde ele próprio era um escultor e a garota com quem viveu era, de fato, a reencarnação de Agnes. Ele acreditava ter uma profunda conexão com os construtores de pirâmides e afirmava que eles também provinham da Atlântida, onde, segundo sua crença, coexistiam seres humanos e alienígenas. Outro detalhe intrigante foi o sonho de Edward sobre o sudoeste, onde ele viu pessoas do céu chegando em uma nave que utilizava antigravidade. Anos mais tarde, durante uma excursão na região sudoeste, ele encontrou representações em gravuras que se assemelhavam ao que ele vira em seu sonho. Seu avô, que havia viajado extensivamente por Honduras e Tahiti, presenteou Edward com um livro sobre os maias e sua relação com a teoria dos antigos astronautas, e desde então, Edward acreditou firmemente nessa ideia ao longo de toda a sua vida. Leeds Cowling faleceu em novembro de 1951. Antes de sua morte, ele colocou uma placa no portão da frente, dizendo, "Indo para o hospital", e pegou o ônibus para o Hospital Jackson Memorial em Miami. Ele sofreu um derrame em algum momento, antes de sair para o hospital ou no hospital. Ele morreu 28 dias depois de pielonefrite, uma infecção renal, com 64 anos. Seu certificado de óbito observou que sua morte foi resultado de uremia, insuficiência renal, como resultado da infecção e abscesso. O legado de Edward Leeds Cowling vive através do Coral Castle, que se tornou uma atração turística popular, atraindo curiosos e estudiosos de todo o mundo.
Sua habilidade notável e dedicação inabalável à construção desse monumento misterioso continuam a cativar a imaginação das pessoas, inspirando especulações e teorias sobre a verdade por trás dessa notável conquista. Apesar de todos os anos que se passaram desde a sua construção, o Coral Castle permanece como um enigma, desafiando a compreensão e lembrando-nos do poder da paixão e determinação humanas. O brilhante legado de Edward Leeds Cullen nos lembra que o verdadeiro amor pode ser expresso de maneiras surpreendentes e que a arte, quando criada com dedicação e habilidade, transcende o tempo e a compreensão,